Minha gente, hoje aqui na Geração X+, no nosso podcast, a gente tem a honra de conversar com o Zé Paulo Cavalcante, tá certo? É muito atrevimento da parte da gente, aliás, enchimento. Mas eu só acho que é por conta da amizade antiga e vai ter muita brincadeira aqui nesse encontro, tá certo? Zé é um homem plural, completamente plural, tá certo? Ele é pesquisador, ele é jurista, ele escritor, cronista maravilhoso, dia de sexta-feira do Jornal do Comércio. Eu não perco. Aliás, tenho o privilégio de receber um dia antes, na sexta-feira. Mas, olha, é um espetáculo. Então, nós vamos ouvi-lo, tá certo? Ontem mesmo eu estava lendo a Folha de São Paulo, aí vejo lá em Hélio Gaspari que ele estava questionando, que questionou não, ele provou, né, porque ele é, que o primeiro poeta brasileiro não foi Bento Teixeira. Aí eu digo, rapaz, eu estou aqui indo, Hélio Gaspari, e tá o rapaz aqui. Então, ele é um bem dotado. E é uma felicidade para a gente contar com um rapaz tão... porque ele se acha com 20 anos. Depois a gente vai chegar lá, viu? Por isso que eu estou falando rapaz, eu não chamo mais ele sem ser rapaz. Celinha, você continue a apresentação dele. Ele está contradizendo até o movimento da geração que tinha de ser a partir de 60. Se ele se acha com 20, é meio complicado. Depois a gente vai ter de consertar isso aí. Não, ele vai detalhar esses 20. Né? Você já tomou um pouco do meu papel, porque era eu quem apresentava. Você já disse um bocado de coisa, não, eu vou complementar. Porque você, Zé Paulinho, não dá para te apresentar. Você é tão completo, é tão variada a sua apresentação, mas algumas coisas são... Você é jurista por profissão, você escreveu vários livros, é membro de várias academias, ganhou muitos prêmios por mérito pessoal, e eu diria que você tem uma grande qualidade, porque eu lhe conheço quase, nós fomos jovens quase da mesma idade, somos bem parecidos a idade, mas pela fidelidade, você tem uma qualidade que é assim, uma tônica muito forte sua. Eu acompanhei o relacionamento seu com meu pai e era a pessoa que papai confiava assim cegamente e construir uma amizade que foi mérito dos dois, pela confiança. Mas tem um defeito, todo mundo tem de ser um defeito, né? Você é charuteiro por profissão também, mas você não gosta de vinho. Eu acho que é uma das coisas que você precisa, ainda tem tempo de aprender. E fazemos vinho. Olha em Portugal. Faz vinho lá na... Vinícolas Dona Letícia. Dona Letícia. Nós fazemos vinhos na Bairrada, com uva baga, vinho tinto e branco. O tinto, nós estamos disputando com o da Eugênio de Almeida, E você escolhe o vinho pelo cheiro, já que você não gosta? Eu nunca bebi álcool na vida. Mas, então, eu estou disputando com... nós estamos disputando com o segundo vinho melhor de Portugal para saber qual é o melhor. E o branco, o Robert Parker escolheu, estava escrevendo um livro sobre o branco, escolheu os 5 melhores brancos de cada país. Então, o branco é de lá. Letícia diz que não é verdade, que a gente não tem vinícola. Então está a lenda de um lado e a verdade do outro. Eu prefiro acreditar que a gente tem. E o vinho, todo mundo diz que é muito bom. Eu só não sei qual é, que eu nunca provei. Não sei mas cheirou. Não adianta, não E gosto. aparentemente a crônica está aí dizendo que é, né? Nós estávamos conversando antes e você dizendo que se achava que tinha 20 anos. E aí a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é sobre suas recordações na militância estudantil, no tempo da ditadura, nas ruas do Recife.
Eu vou começar do começo. As lembranças mais primais que as pessoas têm, as mais remotas, são de 3, 4 anos. A minha é de 10 meses, que eu tinha asma e último grau, e eu não conseguia respirar. Então, meu pai, não havia ar-condicionado naquele tempo, meu pai me botava no colo, moravam perto da praia, ia para Bom Jardim. Então, eu vejo o meu pai, estou olhando para ele agora, minha mãe sentada na escada, com 10 meses, até que Marcos Suassuna leu numa revista que estavam tratando asma com cortisona, inventou o tratamento e eu fiquei bom. Então, eu conheci o mundo antes dos outros, pelo menos nas memórias. E aí tem um percurso meio alucinado, porque até 12, 13 anos eu estudei para ser maestro. Que massa! Eu toco todos os instrumentos. Eu dei concerto de piano. No Flávio Cavalcante. Compôs a música de Capibaribe. Aí, com 12, 13 anos, inventei de ser diplomata. Não quero mais ser filósofo. Não quero mais ser maestro. Embora toque ainda, todos os dias. Aí inventei de ser diplomata. Aí aprendi as línguas. Aí, com 15 anos, decidi ser filósofo. Tanto que eu fiz vestibular de filosofia pura. E aí, só lia filosofia. Com 15 anos, você é um idiota absoluto. Outro dia eu peguei um livro, porque eu só leio com caneta. Eu sou dinossauro. Tem gente que se dá com a tela, eu não dou. É papel e caneta. Eu vou anotando. Eu peguei um livro que eu anotei com 15 anos, um diálogo de Platão, chamado Cédro. Todas as passagens importantes eu não anotei. E tudo que não tem importância eu anotei. Então, com 15 anos, você é um idiota absoluto. Mas você só descobriu isso depois. Só quando eu estou velho, releu. Quando eu reli com 15 anos, não dá. Aí aparecia no livro citação de grego antigo. Aí, com 15 anos, você não quer ser filósofo, você quer ser o maior filósofo do Ocidente de todos os tempos. E o maior filósofo de todos os tempos tem que conhecer grego antigo. Ninguém conhecia grego antigo, não tinha professor. Então eu mandei buscar em São Paulo uma gramática grega e um dicionário de grego e pegava os textos, demorava 2 horas para traduzir uma linha. Primeiro traduzia a palavra, depois ia na gramática para ver a declinação. Então eu fui aprendendo grego antigo com uma gramática e um dicionário. Depois, entre as excentricidades, estudei Tupi-Guarani. Depois estudei dicionário até a letra R, que foi a coisa mais chata que eu já fiz na minha vida. E jogar bola, tu não jogava, não? E acabei advogado de província. Então, uma história simples. Não é não simples, me desculpe. No campo da cultura, o infinito era até o limite. Divertido. Né? A alma questionadora estava plantada. É engraçado, né? Essas coisas. E sempre fica, de cada coisa que você faz, sempre fica alguma coisa. Sabe o que é isso aqui? O nome disso é peteca. O jogo de peteca é porque você joga com isso aqui. Ah, tá certo. As pessoas pensam que peteca é aquela coisinha. Então, sempre fica de alguma coisa, desse passado, sempre fica alguma coisa de você. E do movimento estudantil dos 20 anos? 18, do movimento estudantil, a coisa mais divertida. Bom, vou explicar. Tem uma coisa que eu não gosto de falar nisso, porque a Universidade Católica, 14 mil alunos, tinha uma bolsa, que a melhor nota não paga nada. Eu nunca paguei um centavo a Católica. Todos os anos estudava de graça. Mas eu era presidente do diretório acadêmico da faculdade. E ele me proibiram de estudar.
Quando eu cheguei em casa, triste, aí papai disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Meu filho, não fique triste não, porque algum dia você ainda vai botar isso no seu currículo. Depois ainda me proibiram de estudar, de ensinar aqui. E aí, mas aí o destino conduz a minha vida. Eu ganhei uma bolsa para Harvard, com tudo pago. Aí tem uma história engraçada. Posso contar, Maria Letícia? Não, licença, minha gente, me perdoem. Eu me esqueci de dizer que nós temos aqui uma pequena plateia, tá certo? Com Maria Letícia, que manda em Zé Paulo e é casada com ele há muitos anos. 53 anos. Há 53 anos. E Cíntia Leite, premiadíssima. Não é? Uma grande jornalista que nos acompanha nesses podcasts todos. Nos comanda também. Repara que história boa. Pode continuar. Que história boa. Ele disse, mas, rapaz, tu não vai para Harvard, que é a maior universidade do mundo? Eu disse, não vou, porque ele tem que ter o passaporte. E para ter o passaporte, eu preciso da folha corrida. E não sai. Papai não disse nada. No outro dia, às 6 horas da manhã, ele vestia, eu achava que era linho branco, com a gravata preta. Ele já disse que não é linho, é brinho, eu não entendo. Saía de casa sempre de branco. Aí foi, na época se chamava Secretaria de Segurança Pública. Hoje é Secretaria de Defesa Social. Mas a gente chamava ela de Sorbonne. E só tem intelectuais que sabiam bater lá. Aí papai chegou lá e disse, quero falar com o secretário. Ele só chega 8 horas. Aí papai sentou-se e ficou, ia interceder e falou do filho, né? Aí quando chegou 8 horas, o maior amigo de infância dele chegou, Moa. As casas dele é na rua Oswaldo Cruz, uma colada com a outra, tinha um muro separando. E toda tarde jogavam futebol num terreno, hoje é um lago, de frente do Teatro Valdemar de Oliveira. Sim. Os dois maiores amigos se encontram depois de 20 anos. Estás fazendo aqui o quê? Ele disse, vim falar com o secretário, vamos para a sala dele. Tá doido, boa, vou esperar que vai. Vamos, aí levou o papai e os empurrões. Quando chegou lá, sentou-se na cadeira do secretário. Boa, sai daí, que já disseram como é brabo, que nem uma capota, tu vai acabar preso. Ele disse, Zé Paulo, não vou não. Aí pegou assim um papel, botou. Veio aqui a placa, Moa Cir Salles, secretário. Moa, o secretário é você, tá falando com ele, Zé Paulo. O que é que você quer? Rapaz, precisa do nada consta aí pro meu menino. Cabo, bate aí o nada consta pro filho do meu amigo. Aí voltou para falar com o papai. Isso é 8 horas da manhã. Aí, quando ele olha, o cabo está saindo pela porta. Ele disse, ainda que mal lhe pergunte, doutor Cabo, Vossa Excelência está indo para onde? Eita. Ele disse, vou buscar o prontuário do rapaz. Eu lhe mandei buscar o prontuário ou bater o nada costa? O doutor mandou bater o nada costa. Quem vai assinar este nada costa é Vossa Excelência ou sou eu? Não é o doutor. Então sente na porra da sua cadeira, prepare a porra do nada costa, bote a porra na porra da minha mesa e desapareça da minha frente. O homem botou nada costa, ele assinou, tá aí, Zé. E ficaram conversando até meio-dia. O Boa mandou cancelar até meio-dia. Então, a ditadura destino, né? Tem isso, que é as velhas amizades, o compadrio. Ditadura muito sem vergonha. Aí fui embora e seguiu a vida e não tem que me regalar. Vou botar isso. Botei já no meu. Não botei no currículo por uma razão. Por uma razão. Nós participamos da licitação de uma concorrência do BNDES para modelar a privatização da rede ferroviária no Brasil. Sim. Era um consórcio, nós éramos pequenininhos, liderado pelas duas maiores ferrovias do mundo, uma do Canadá, outra da Austrália.
E na proposta do consórcio tinha que ter os 2 currículos. Aí eu botei o meu, que na época tinha 77 páginas, Imagine e hoje. pedi para papai fazer o dele. Na hora de mandar, eu vi, tinha 2 linhas, Cecília. Tinha José Paulo Cavalcante, advogado no Recife. Ponto final. Cara dele. Papai, é uma concorrência. Meu filho, profissão e destino é tudo. Papai, a gente precisa ganhar a licitação. Eu disse, eu não vou mexer. Então, sem que ele soubesse, eu fiz um anexo no currículo dele e botei os 34 trabalhos jurídicos que ele publicou, muitos deles livros. Então, ficou um currículo alentado. Ele nunca soube. E depois eu fiquei muito com vergonha e hoje meu currículo tem 6 linhas. O que significa que eu ainda não cheguei no ponto. Eu espero que um dia eu volte para uma linha que era dele, mas ainda tem 6 linhas só. De forma que não dá para botar essas 1000 falhas no currículo. Mas se eu tivesse um currículo grande, ele tinha razão, eu teria posto. Então a vida foi assim. E como foi você lá no Ministério da Justiça como secretário? E depois geral? como ministro, né? E como ministro. Secretário Fernando Lira. Eu não conhecia Fernando Lira. Eu não conhecia mesmo. Maria era uma figura maravilhosa. Eu encontrei ele 2 ou 3 vezes e dizia, como vai? Dizia, Paulo, eu preciso falar com você. Só 1 ano antes de morrer, ele me explicou como é que me escolheu. Ele pegou todos os amigos dele advogado, eram 18, e disse, eu vou escolher um secretário-geral, o vice-ministro de Pernambuco. Me dê 3 nomes. Aí ganhou Correinha, Hélio Mariano e eu. Aí Fernando era uma pessoa esperta. Aí esqueceu os 18. Os 12 amigos mais próximos dele disse, eu tenho esses 3 aqui. Quem é que eu convido? Aí eu ganhei de 11 a 1-0. E eu não sabia de nada. Aí ele disse, eu precisava falar com você. Eu pensei que ele queria alguns planos para... Aí eu sentei, como vai? Ele Ministro já, né? Quase. Ele disse o seguinte, começou dizendo o seguinte, esse ministério é política e é justiça. De política eu entendo e não sei nada sobre justiça. Você entende de justiça e eu não gostaria que você se metesse com política. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir o ministério em 2. O que for política eu cuido e o resto tu cuida, assume aí. Eu disse, Fernando, eu não quero não. Ele disse, se você quisesse, eu não ia lhe convidar nunca. Mas eu não tenho tempo, Fernando. Ele disse, se você fosse um desocupado, eu também não lhe chamava. Eu te gostava dele. Aí eu disse, Fernando, eu vou perder dinheiro. Ele disse, rapaz, o problema era o contrário. Se você quisesse ganhar muito dinheiro, perder dinheiro é uma maravilha. Não tinha não. Então. Eu achei que foi uma conversa tão engraçada. Eu disse, não quero não. Ele disse, pode voltar para sua casa, que eu não vou chamar outro, não. Fale com Dona Letícia lá e me confirme. Então, fale com o oráculo, né? É quem manda. É quem manda em casa. Então, ele foi assim. E valeu a pena, porque nós fizemos um grande... Foi. Uns inocentes, se fosse hoje, seria diferente. Teria, em vez de avançar tanto, teria avançado menos para consolidar certas práticas. Se avança, e não deixa muito consolidado. Mas raiz necessária. Mas foi um bom momento na vida, um momento... Quanto tempo foi que você passou? Foi 1 ano, mais ou menos. Foi. Depois me chamaram para ser... Foi com o governo. Aí teve... Não quero falar no que poderia ter sido. Deixa para lá. Passou, mas foi bom. Poderia ter sido muita coisa. Poderia ministro, mas não quis não. Tá... Em algum momento eu percebi que se ficasse lá mais 1 ano, não seria mais advogado. Então era uma escolha entre vidas. E a vida de ser político não me agradava. Tanto que eu nunca fui filiado
a nenhum partido político. Dr. Arraes, na eleição de 86, Cristina Tavares me ligou de domingo para segunda, 3 horas da manhã, inteiramente encharcada de álcool. Vocês sabem como é que ela quando... Acabamos de decidir, Dr. Arraes é velho, o vice tem que ser jovem. Dr. Arraes é forte no interior, tem que ser da cidade. Você disputou o Cali, você ganhou 90% dos votos. Não se prepare, doutor Arraes vai aí lhe convidar para ser vice. Você está doida, Cecília? Cristina. Vai dormir. No outro dia, 10 horas da manhã, estou no escritório atendendo cliente, doutor Arraes está aí lá de fora. Será possível? Esperei atender o cliente, levei lá fora. Aí expliquei a ele, doutor Arraes, eu não posso ser que eu não sou filiado a nenhum partido, nunca fui filiado. Você tem que ser filiado para poder ser candidato a vice. Então, em algum momento eu percebi que eu tinha que voltar para a profissão, que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Você fica com independência. Exatamente. Verdade. Minha maior qualidade, Cecília, é meu maior defeito. Eu só digo o que penso. Então, você poder dizer o que pensa é um grande privilégio. Agora, a idade que você não chegou lá, porque só tem 20, tá certo? Mas a idade traz essa liberdade. Traz. A censura... Mas para alguns e para outros não. Aí a vida é cruel em relação a certas pessoas. Algumas que precisam... Mas eu acho que você, de uma certa forma, busca essa crueldade, não? Não é isso. É que quando você tem limitações na vida, sim, você não é verdadeiramente livre. Mas você... Sim. Quando você constrói uma vida para ser livre mesmo... Então, é um privilégio. É um privilégio. Eu queria pegar a brecha nessa questão que você falou de liberdade de verdade, para perguntar, exercício na Academia Brasileira de Letras ou na Academia Portuguesa de Letras? Onde você se sente mais assim? Perguntaram a Olavo Bilac, o grande poeta, o que é ser imortal. E ele respondeu, imortal é quem não tem onde cair morto. Vai ver que é um pouco por isso. É um pouco por isso. Mas é muito agradável, tudo muito agradável. Feito o Nelson Rodrigues, que diz que o único que não é ridículo é o morto, né? Mas, olha, esse livro do Pessoa, eu estava na editora... Que 125. Eu estava na editora Record, que é minha editora no Rio. E Luciana Vilas Boas, que era a editora-geral, disse, Zé Paulo, queremos publicar um livro de Pessoa, só para dar prestígio à editora. Qual você recomenda? Eu disse, nenhum. O livro de Pessoa que está faltando não existe ainda, porque a obra de Pessoa está bem estudada. Mas o homem permanece um desconhecido. O livro que vocês deviam fazer era um livro que dissesse quem é o homem desconhecido que é Fernando Pessoa. Você faz um capítulo. Aí ela disse, então escreva que a gente publica. Traz aí um contrato. Para aí, Luciano. Assinei um contrato na mesma hora para escrever um livro. Demorei exatamente... 9 anos e 11 meses. Nossa. Tem que ser isso mesmo, para escrever. 10 anos, eu me lembro, a vez que eu fui no teu escritório lá, você estava fazendo a última revisão. Eu fui 30 vezes. 30. Voltava novamente. Eu não fui nem 29, nem 30. Eu fui 30 vezes a Portugal. Toda vez antes de ir, fazia uma relação das entrevistas. Aí dizia Letícia tem essa relação. Qual é as que você quer ver? Ela dizia, eu quero ir a essa e essa. Então, ela ia comigo a essas, as outras, eu ia sozinho, ela ia para o Corte Inglês. Boa escolha. E aí, esse livro eu só parei quando... esse é o meu melhor, eu não consigo fazer melhor que esse. E eu fiz um livro para mim. Para mim. O que é fazer um livro para mim? Por exemplo...
É muito didático ele, inclusive, né? Você As pega coisas... temas e pega, inclusive, cada A personagem tabacaria. que ele assumia. Que é uma Tabacaria. delícia. Tabacaria foi eleito, na Inglaterra, o maior poema do século XX. O segundo foi The Western Land, de E.S. Lewis. Mas qual é a tabacaria da tabacaria? Quem é o Esteves a que se refere a tabacaria? Come chocolate pequena. Quem é essa pequena? Se ele casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Tem uma lavadeira na vida de pessoa, tem uma filha. Então, essas coisas é que eu queria. Por falar nisso, tem uma coisa engraçada. Um dos poemas que mais pessoas mais gostavam era Poema para Lili. Foi, eu vi. Eu até risquei, porque me chamou. Mas você Lili, sabe né? quem é Lili? Aí eu grifei. Sabe quem é Lili? Lili era uma boneca que ele tinha na África do Sul. E Fernando Pessoa usou pela vida 202 nomes. Aí você tem que definir num critério o que é heterônimo mesmo. Então eu defini que heterônimo é aqueles para os quais ou ele definiu uma biografia ou definiu uma função específica. Ele escreveu isso. Então, dos 202 nomes que ele usou, eu considerei que 127 foram verdadeiros heterônimos. Mas é um bom livro. Mas você acha que cada heterônimo que ele escolhia tinha uma característica muito específica? Não, isso é o que dizem os entendidos. Eu acho que isso era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Porque ele copiou um poeta da época de ouro dinamarquesa, Søren Kierkegaard. Foi o primeiro que escreveu com heterônimos, 6 heterônimos. E no fim da vida, Kierkegaard abandonou os 6 heterônimos e passou a escrever só com ele mesmo. Pessoa sabia que ia morrer, porque ele fez o seu horóscopo, sabia que tinha pouco tempo de vida. E percebeu que escrevendo por heterônimos nunca teria o que ele chamava de Nobel iminente. É porque ele queria o prêmio Nobel. Nada poderia escrever enquanto o nome for dado o Nobel iminente. E percebeu que não ganharia escrevendo por Álvaro de Campos sem ninguém. Nem os heterônimos eram mais idôneos. Ele escolheu Álvaro de Campos para ser o seu heterônimo homossexual. Então, em 1915, Álvaro de Campos escreve: sou a cadela de todos os cães, e talvez isso não baste. Então, era o homossexual. E ele admirava muito Na tabacaria, que escrevi em 28, ele já estava pensando em casar com a filha da lavadeira. Se permanecesse o mesmo poeta, mesmo homossexual, ele ia casar com um marinheiro, não com a filha da lavadeira. Exato. Nessa época. Nos últimos poemas, que é Álvaro de Campos, Vilegiatura, ele está casado, doméstico, conversando de noite com uma mulher que fazia crochê. Então não tinha identidade. Então ele percebeu que para ter o nome eu precisava escrever como ele. Disse: vou fazer o meu livro grande de 300 a 400 páginas, que é com esse livro que eu vou ganhar o Nobel. E começou a escrever, a juntar, começou a selecionar o melhor dos outros heterônimos para publicar tudo com o nome dele, e morreu antes. Então, essa lenda que os especialistas ficam se divertindo, dizendo, se o destino tivesse dado mais 6 meses a ele, teria desaparecido, porque ele teria publicado o livro grande dele só com o nome dele mesmo, abandonando o Zé Guilherme, reproduzindo o que Kierkegaard fez na Dinamarca. Meu filho, olha, nós agora vamos encerrar o primeiro podcast, tá certo? Que nós vamos gravar em 2 partes, porque é rica demais essa conversa, tá certo? E vamos começar a segunda etapa.